Olá, boa tarde. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi sancionada. Os artigos da lei consolidam e ampliam benefícios para essas pessoas. Vamos entender. Rubislanda Machado descobriu aos 11 anos de idade que não poderia mais andar. A notícia causou um grande susto nela e na família. 42 anos após a notícia de que precisaria de uma cadeira de rodas para se locomover, Rubislanda enfatiza que ainda enfrenta muitas dificuldades para conseguir fazer atividades consideradas simples para muitas pessoas. Dificuldade é subir numa calçada, como é o nome? Ter lugar que não tem rampa para a gente subir, para a gente chegar até uma calçada. É calçada altas e baixa, né? Isso que dá a dificuldade da gente. Chega assim, numa praia, às vezes tem rampa, mas as rampas são mal feitas, são aquelas rampas que se você tentar subir sozinho é capaz de você virar e ficar mais deficiente do que você já é. Nos ônibus, a gente tem a dificuldade de nem todo motorista que a gente pede para eles parar, dá a mão e eles ignoram. Há alguns anos, as dificuldades encontradas pelas pessoas portadoras de deficiências passaram a ser reconhecidas através de leis de promoção à acessibilidade. Neste mês, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que consolida e amplia direitos e benefícios relacionados às políticas públicas nas áreas de educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana, cultura e esportes. Entre as inovações da lei estão o auxílio inclusão para os deficientes que entrarem no mercado de trabalho e pena de reclusão para quem discriminar pessoas com deficiência, além da corresponsabilidade da União junto aos estados e municípios pelas melhorias nas condições das calçadas e passeios públicos. Na questão da cota para a pessoa trabalhar nas empresas, que antes se limitava às empresas com 100 funcionários, 100 empregados. Hoje, o Estatuto traz para nós a possibilidade de empresas de 50 a 99 empregados, ele deve contratar pelo menos uma pessoa com deficiência. Isso já é um avanço, parece pouco, mas não é. Traz isso para nós também. Temos a questão, né, que já vem acontecendo, mas vem reforçar para nós, que é a questão do FGTS, poderá ser utilizado para aquisição de prótese e órtese, né, que antes não tinha com tanta facilidade. Nas universidades, nas faculdades, são 10% para a pessoa com deficiência e nos cursos profissionalizantes. Então, foi um avanço, né, para a pessoa com deficiência ingressar na educação e da educação no mercado de trabalho, que é uma das questões também que nós encontramos dificuldade. É importante, né, que a gente tenha quem lute pela nossa causa e ver a nossa dificuldade. Agora, o problema é que nem sempre o povo cumpre a lei, né? Lei existe, o problema é cumprir. Nos próximos meses, o Poder Judiciário de Alagoas passará a adotar as audiências de custódia. Elas estão sendo testadas em diversos estados brasileiros e têm reduzido a superlotação das penitenciárias e delegacias. A superlotação dos presídios é um problema antigo no Brasil. Em Alagoas, 3.623 detentos dividem espaço em unidades prisionais com capacidade total para apenas 2.545 pessoas, sem contar a lotação das casas de custódia e as delegacias. A atual conjuntura não se pode falar em ressocialização. Como vamos ressocializar com uma superpopulação carcerária, onde não tem trabalho para todos, as pessoas são tratadas, na sua grande maioria, como verdadeiros animais, não é? Não se pode falar em ressocialização dessa forma. Então, a sociedade, o judiciário, tem que se preocupar muito, o próprio executivo, se preocupar muito com a situação que está vivenciando o sistema prisional brasileiro, porque nós estamos devolvendo pessoas muito piores do que entraram no sistema prisional. Objetivando diminuir o número de presos nos presídios do país, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça, lançou o projeto Audiência de Custódia. O assunto já foi discutido entre o Judiciário e a Defensoria Pública de Alagoas e deve ser posto em prática nos próximos 2 meses. Bem, a audiência de custódia é a apresentação daquele cidadão que foi preso em flagrante, num prazo de até 24 horas, a uma autoridade judiciária,
para a realização da oitiva dessa pessoa, no sentido de avaliar a necessidade de manutenção dessa prisão em flagrante ou a possibilidade de concessão de medidas cautelares, outras que não a segregação, a prisão provisória desse cidadão. O defensor explica que as audiências de custódia já são realizadas em outros estados. São Paulo e Espírito Santo comprovam o sucesso da iniciativa. Tanto no Espírito Santo quanto em São Paulo, a média de diminuição do número de prisões que são desnecessárias em crimes menos graves, ela já ultrapassa entre 45% e 50%. Isso também leva a um número que demonstra que a redução, por exemplo, no Espírito Santo, com os gastos do Poder Executivo na manutenção de prisões provisórias, diminui cerca de R$1 milhão por mês. Sem falar que isso também, os números demonstram que a taxa de reincidência dessas pessoas que são ouvidas pelo Poder Judiciário logo após a prisão em flagrante, ela reduz consideravelmente. No Espírito Santo, os números demonstram que apenas 2% dessas pessoas que assumiram compromissos perante o Poder Judiciário, na presença da Defensoria do Ministério Público, voltaram a praticar delitos. Para o magistrado, o país também precisa reformular o sistema prisional tradicional e utilizar medidas que realmente ressocializem, como as adotadas no núcleo ressocializador da capital, que apresenta excelentes índices. Lá, o preso é tratado pelo nome, não existe superpopulação carcerária, tem trabalho para todos, não é? Cursos, né? Tem cursos lá, cursos profissionalizantes, tem estudo. Então, o índice de ressocialização dessas pessoas é em torno de 95%. É uma coisa fantástica, formidável, né? Que deve ser difundido para o Brasil todo. Agora, como se vê, não existe superpopulação carcerária e os presos são tratados com dignidade. E aí sim a gente tem a certeza que estamos devolvendo para a sociedade pessoas muito melhores do que entraram no sistema prisional. A nova lei da mediação foi publicada no dia 29 de junho e traz regras dispostas em 48 artigos para a prática desse procedimento. Entre outros itens, a lei estabelece que, na hipótese da mediação judicial, os tribunais deverão criar centros judiciários de solução de conflitos. O de Alagoas já tem o seu. Eu vou conversar agora com o desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, ele que é o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça de Alagoas. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a nova lei da mediação, que foi aprovada agora no final do mês de junho. Desembargador, o que é que a gente pode ter de mudanças, saber quais são as mudanças que essa nova lei traz para mediação no Poder Judiciário e para as soluções dos conflitos? A nova lei, ela coloca em relevância o Instituto da Mediação, né, criando, inclusive, a possibilidade da mediação privada. Então, essa lei torna essa ferramenta, coloca em destaque essa ferramenta para que o grande público possa ter conhecimento e acesso a essa forma de resolução do conflito de forma não adversarial. Com essa nova lei, a tendência é que os advogados passem a ter uma especialização nessa área e a gente possa ter mais profissionais atuando na mediação? Perfeito. Eu acredito que com a previsão da lei que prevê a possibilidade de novos entidades conduzirem a mediação de forma privada, ou seja, sem necessidade da intervenção do judiciário, abra um novo nicho profissional, né, para advogados, uma nova carreira dentro já da ampla advocacia. A mediação já é um assunto bastante conhecido no judiciário do país, inclusive no de Alagoas. O que é que os tribunais, especificamente o tribunal aqui de Alagoas, têm feito para reforçar e enfatizar a cultura da conciliação e da mediação? Bom, a cultura da conciliação está sendo um trabalho desenvolvido pelo NJuiz, em atendimento e orientação da Resolução 125 do CNJ, que prevê a massificação, né, a divulgação da cultura da conciliação. Nós, operadores de direito, há algum tempo atrás, eram formados para litigar, para ganhar a causa. E hoje já essa consciência está mudando e o papel do judiciário é pacificar, não é julgar. Então, pacificando, ele está cumprindo o seu papel de forma efetiva e duradoura.
A ideia é diminuir a quantidade de processos, que ainda é muito grande, que entram no judiciário? Então, essas ferramentas ela tem duas finalidades, na realidade. Ela tem o de diminuir o acervo, né, o nosso legado, com atividades de conciliação, como os mutirões, como a divulgação, o chamamento dos grandes litigantes para mutirões, e isso para diminuir o nosso legado. Mas o principal de tudo é disseminar a cultura da conciliação e que as partes incultam isso na cultura e possam fazer conciliação, seja ela por mediação ou conciliação, sem precisar do judiciário, até numa câmara privada de mediação. Ok, muito obrigado, doutor Domingos. E voltamos ao estúdio. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas foi até a cidade de Arapiraca para visitar as diversas unidades judiciárias instaladas no município. O Em Dia com a Justiça acompanhou o magistrado. O desembargador João Luiz Azevedo Lessa, no exercício da presidência, foi a Arapiraca, onde atuou por mais de 18 anos como juiz, para visitar as unidades judiciárias do município. Primeiramente, é uma satisfação muito grande em retornar a esta cidade de Arapiraca, onde atuei por mais de 15 anos como juiz da infância e da juventude e juiz das execuções penais e também dos crimes dos maiores contra os menores. O grande objetivo é sentir de perto os reclamos da sociedade. Na Vara da Infância e Juventude, ele conversou com servidores e ouviu do juiz Alberto de Almeida a solicitação para contratar profissionais das áreas de psicologia e assistência social para auxiliar no atendimento das vítimas dos processos da unidade. Como princípio da lei, determinação da lei, que é de reinserção do menor em situação de risco na família. Então, nós temos que fazer busca ativa nas famílias, nós temos esse trabalho principal, que é realizar as buscas ativas, para tentar reinserir o menor em situação de risco na família desse menor. Quando não se encontra na busca ativa, aí sim que esse menor é incluído para a adoção, tá certo? Então, basicamente é isso. Em seguida, o magistrado visitou os 2 juizados especiais de Arapiraca, acompanhado da equipe de engenharia e arquitetura do tribunal. Ele analisou as instalações e a necessidade de manutenção dos prédios. João Luiz Azevedo Lessa também esteve no juizado de violência contra a mulher. O roteiro terminou na visita ao Fórum da Cidade, onde foi recepcionado pelos magistrados que atuam no local. Lá, ele também recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. Além da saudação à visita do desembargador João Luiz Azevedo a Arapiraca e os cumprimentos que a Defensoria Pública trouxe até ele, nós viemos trazer 2 pontos. A reivindicação de que no estado de Alagoas seja implantada a audiência de custódia em relação aos presos provisórios e a afirmação de que a Defensoria Pública já está pronta para, tão logo essa audiência seja implantada como rotina no Estado, nós possamos atender à demanda que será gerada. E o outro ponto é a necessidade de que uma das varas criminais de Arapiraca, uma cidade com um movimento processual muito grande, passe a ter um juiz titular, o que não ocorre há um certo tempo. E tivemos dele o compromisso de que esses 2 pontos serão levados à pauta e esperamos que sejam solucionados. E o Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook. Até o próximo programa.